Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Emelude, tô indo para mais um episódio de Precisamos Falar Sobre. E precisamos falar sobre Josephine Baker. Josephine, que foi uma afro-americana, dançarina, cantora, lutou por direitos civis do seu país natal e que também serviu ali como espiã durante a invasão da Alemanha em Paris. Foi uma mulher que viveu ali na Belle Époque, essa bela época cheia de grandes eventos, de grandes artistas, grandes revelações. Se você está chegando agora por aqui, seja bem-vindo. Aqui eu falo um pouco sobre arte e moda, sobre a indústria da moda e sobre algumas pessoas que precisam ser exaltadas. E é isso, deixa para mim o seu like, comenta, compartilha, que hoje vamos embarcar lá para Belle Époque. Quem sabe um dia desses aparece aquele taxizinho lá de meia-noite em Paris e nos carregue desse 2021. Para começar, Josephine Baker teve uma infância super difícil, em que a mãe era lavadeira e ela teve, como muitas crianças daquela época que viveram horrores da guerra, de conflitos civis, irem trabalhar. E a história conta, vou linkar aqui embaixo um vídeo da BBC sobre Josephine Baker. A história conta que ela começou a dançar porque ela sentia muito frio nas ruas. Então ela tinha que balançar o corpo de alguma maneira. Então ela começou a dançar, começou a se movimentar para fugir do frio, né? Para fugir ali dessa falta, né? De um lar, né? De o mínimo ali, né? De um aconchego, de uma casa. Passando aí por essa infância super difícil, em que ela, sem querer, começou a desenvolver-se como artista, né? Dançarina. Aos 13 anos, ela se casou e aos 14 anos ela se casou novamente, né? Que era uma coisa extremamente comum naquela época, infelizmente, as crianças casarem cedo, né? Que no futuro seriam mulheres, né? A gente tem que lembrar que 13 anos, 14 anos, a gente não sabe, são crianças, né? São essas crianças, por mais que ela trabalhasse e teve que crescer muito rápido, ainda assim ela teve essa infância aí dela roubada e um movimento ali imposto para cima dela. Mas esse segundo casamento dela a levou para Nova York, onde ela conseguiu o que? Uma vaga na Broadway para se apresentar. E dessa vaga que ela conseguiu, ela foi super reconhecida porque ela era extremamente talentosa e começou a chamar muita atenção, que foi quando, em 1926, ela conseguiu ir para Paris com essa equipe que ela trabalhava, que ela se apresentava nesses shows, que foi a grande virada da vida dela. Pause aqui para dizer que Josephine Baker nasceu em 1906, então ali foi na transição do 19 para o 20, foi uma infância ali onde ela viveu horrores de guerra civil, de confrontos, em que ela teve que ir para a rua trabalhar, foi imposto 2 casamentos para ela, como uma maneira também dela sobreviver, né? De ela conseguir ter ali um pão para se alimentar e conseguiu se desenvolver como dançarina, que foi uma grande carta na manga que ela teve. Ao desembarcar em Paris, Josephine Baker viu uma grande mudança, tanto na sua vida quanto na sociedade que ela via aos seus olhos, por motivos que uma das coisas que foi relatada durante toda a sua vida e foi também, claro, né, palco para que ela lutasse contra o segregamento racial que havia, né, e a gente, né, sabe que até hoje é muito grande nos Estados Unidos. Então, quando ela chegou ali em Paris, foi uma grande mudança para ela. Uma pausa aqui para falar um pouco sobre a Belle Époque, que
A gente sabe muitas coisas do que aconteceram naquele momento incrível, mas muitas das coisas que a gente não sabe, pelo menos que eu não vejo por aí, falando em vídeo, em livros, é que a Belle Époque abraçou muitos estrangeiros. Por quê? Porque havia um sentimento imenso, imenso, gigante, que existe ainda até hoje, infelizmente, de xenofobia por toda a Europa. E por algum motivo, Paris tornou-se porto, tanto de artistas, dançarinos, costureiros, vários estrangeiros ficaram em Paris por muito tempo ali entre as guerras, né? Claro que esse sentimento de xenofobia não surgiu ali na Belle Époque ou depois dela, ou durante. Xenofobia não é uma coisa inventada por Hitler, né? Muito pelo contrário, né? As escolas, elas ensinavam a xenofobia, ensinavam que você não deveria gostar do outro, que mora no outro país, em outro lugar e etc. E isso é muito ali antigo, não é uma coisa nova, mas a gente está falando aqui, ela desembarcou lá em 1926, tinha acabado ali uma guerra e as pessoas muitos tiveram que migrar para alguns lugares, muitos tiveram que fugir para outros lugares. Tem o caso aqui que eu falei no primeiro episódio do Precisamos Falar sobre, da Sônia Delaunay, que era uma ucraniana, a Josephine Baker era afro-americana. Então, assim, quando ela chegou em Paris, que ela estava ali, vinha de uma realidade em que ser negra que dança num teatro, tipo, ela quer ser paga por isso, né? Quem disse que isso é talento? Ela ficou assim, né? Como assim as pessoas gostam de mim aqui? Enfim, ela chegou lá com 19 anos e foi o que? O centro das atenções. Ela se apresentou no Teatro da Champs-Élysées, em que ela foi muito ovacionada, dançando com uma sainha de bananas, fazendo aqueles passos incríveis. Eu não consigo colocar aqui imagens, então eu vou pedir para você parar um pouquinho o vídeo, abrir aí uma outra aba e procurar Josephine Baker Dancing, que são aqueles passos super rápidos, super fortes, e que ela conseguiu sucesso com isso, ela conseguiu ser vista, ganhar o seu lugar ao sol. Mas o que é mais interessante sobre a Josephine Baker é que naquele momento ali em que ela tinha voz, ela tinha visibilidade, ela tinha sucesso, ela falava com o seu corpo. Ela dizia que ela era dona do corpo dela, que ela tinha esse diálogo com o corpo, que ela poderia se vestir daquele jeito, ela poderia dançar daquele jeito, seja com os seios de fora, seja sem os seios de fora. Inclusive, existem algumas imagens dela, né, passeando, vestida, claro, né, gente, vestida normal, inclusive com um leopardo que ela tinha, né? Tanto que tem essa ilustração aí de um dos seus shows com esse leopardo que ela tinha. Enfim, era uma mulher que dialogava muito com o corpo dela. E a Belle Époque, ela deu esse espaço para ela, né? Digamos que ela estava no lugar certo, na hora certa. Provavelmente ali nos Estados Unidos, ali ela não conseguiria ter tanta visibilidade como não teve, né? Ela foi convidada a voltar porque o teatro que ela se apresentava abriu tipo uma filial, abriu uma casa e aí foi ela pensou, nossa, eu vou voltar lá na minha terra natal e me apresentar, né? Eu saí daqui de uma maneira e tô voltando, né? Eu sou uma estrela lá. Quando ela chegou lá para dançar, isso lá na frente, né? Tô dando esse pulo. Mas quando chegou lá ela foi totalmente menosprezada. As pessoas, nossa, eu não entendo porque você é famosa, sabe? Inclusive, no hotel que ela tava, ela foi notificada que ela tinha que entrar pela porta dos fundos porque ela era negra. E aí foi daí, claro, né, já tinha um pouco isso, esse sentimento dela, mas foi daí que surgiu nela
um poder imenso de lutar, de mostrar a sua voz como uma mulher negra, uma dançarina, e dizer que não, os negros podem sim, e que ela virou porta-voz dos direitos civis, inclusive, né? Participou de muitas campanhas, inúmeras coisas, gente. Essa é uma mulher que ela realmente precisa ser comentada, tanto aqui, tanto em tudo quanto é lugar. Porque quando a gente olha essas imagens, né, se você parou para vê-la dançar aqui no YouTube, parece uma coisa, né, totalmente supérflua, né, tá ali dançando, uma coisa realmente Belle Époque, mas a verdade tem uma história ali por trás, né? Tem uma mulher que veio de uma realidade em que ela era escorraçada, chegou num lugar em que ela tinha espaço, né? Poderia ter esse espaço e usou de bom tom. Tanto que, ao longo da história dela, ela começou a negar-se a apresentar em um lugar onde ela sabia que tinha segregação racial. Simples assim. Então, se convidaram você para tocar dançar num palácio ali, não sei o quê. Se ela soubesse de alguma NXinha coisa que aconteceu, ela falava que não ia. E ela falava que não ia, gente, não é eu falar que não vou, não. Ela era uma celebridade, né? Assim, nos termos que eu tô dizendo hoje, assim, naquela época, as pessoas iam para o teatro, para a vila dançar. Era isso. E se ela foi ganhando dinheiro, arrecadando, chegou um momento em que ela criou o seu próprio teatro ali, onde ela se apresentava. E essa coisa dela com a segregação, essa questão racial era tão grande que ao longo ali da vida dela, ela comprou uma casa ali no mais no interiorzinho da França, né, mais afastado, e criou um abrigo ali, chegou a adotar algumas crianças e tornou-se ali acolhedora, né? Ela falava que era comunidade arco-íris, em que ela queria fazer esse experimento ali, que essas crianças que ela acolhia eram de diversas nacionalidades. Então, provavelmente, esse momento ali em que, como eu disse, várias pessoas tiveram que sair dos seus países por conta da guerra, ela acolheu algumas dessas crianças, né, que ficaram, né, à sorte, né, a quem sabe o que poderia acontecer com essas crianças. O que eu tô falando aqui parece uma coisa muito contemporânea, né? Mas pensa, uma mulher negra dos anos 20 dançando com os seios de fora e dizendo que o corpo é dela, que ela tem poder sobre o próprio corpo dela. Isso é muito forte, né? É uma mulher que foi precursora de uma sociedade que a gente vive hoje. Josephine Baker, além de tudo isso, né, de ser dançarina, ela se intitulava bissexual, inclusive tem essa foto aí do encontro dela com Frida Kahlo, que parece que há rumores que as duas tiveram, né, um date ali, um encontro, que foi apenas um dos casos, né, a gente sabe muito bem, né, que a Frida, né, Frida loves Diego forever, mas existe esse relato aí em que as duas estiveram juntas e existe também esse relato aí, essas imagens em que ela começou, né, um pouco mais velha, mais à frente, a se posicionar a favor dos direitos dos negros. Nesse momento dela relacionado ao movimento negro, aos direitos civis dos negros, a dar voz aos negros, ela esteve ao lado, né, de Martin Luther King, participava ali, mas foi um momento também que após, né, o assassinato dele, ela ficou com muito medo porque começaram a ameaçar essas crianças todas que ela tinha adotado, começaram a fazer grandes ameaças porque o movimento começou a querer que ela estivesse à frente. E aí ela achou por bem não, mais que participaria e tudo mais, mas que ela precisava proteger o bem que ela tinha maior, que eram as crianças que ela tinha adotado. Então, você consegue ver aí uma mulher que lutou tanto, que mostrou ali numa década tão difícil
e a um momento ela tem que acolher aquilo que para ela realmente é o mais importante naquele momento. E lá no início eu falei que Josephine Baker, ela foi uma pessoa muito importante relacionada à invasão da Alemanha em Paris, por motivos que ela tornou-se informante nesse período. O que ela fez? Quando ela ia se apresentar, quando ela ia dançar, ela ficava ali, tô dançando aqui, mas tô ouvindo, né? Tô dançando, mas tô ouvindo. Então acaba que por onde ela circulava ali, é porque é só mais uma pessoa, né? Não era nem artista, né? Quando a gente estuda história da arte, a gente sabe, né? Que Hitler ali, a Alemanha nazista nem achava muita gente artista, né? Achava qualquer pessoa tá ali fazendo o trabalho dela. Então ela usou disso para levar informações para a França e começou a beneficiar de alguma maneira as estratégias ali do que ela ouvia, né, do que ela tinha acesso. E mais para frente, né, depois que tudo acabou, ela foi condecorada, ganhou uma medalha ali por esse serviço prestado. Esse é um mísero recorte que eu resolvi fazer sobre Josephine Baker, que é uma história incrível de uma mulher incrível que viveu em uma época que ela acabou indo para o lugar certo, na hora certa, e conseguiu ser precursora de muitas das coisas que a gente tem hoje, né? O discurso da Josephine, como eu disse aqui, é muito contemporâneo, falar sobre o próprio corpo, sobre a própria voz, não ser discriminada pela cor da sua pele, da sua raça, principalmente por ser mulher. Eu vou ficando por aqui, espero que você pesquise mais, saber sobre Josephine Baker. Deixa para mim o seu like, comenta, compartilha, porque compartilhar é compartilhar conhecimento.